Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui mais uma vez com vocês na melhor companhia para, neste 10º episódio, te trazer mais um dos temas que é muito visado atualmente, que foi muito solicitado. Eis que eu volto a falar aqui com vocês sobre imposto de renda e aproveito já para te fazer o convite, informar você que no perfil RK Edu Fiscal no Instagram, você pode acompanhar ao longo desta semana, do dia 15 ao dia 21 de março, a semana do imposto de renda. E nós estamos lá abordando todos os temas relacionados a imposto de renda e todas as suas peculiaridades. E, feito o convite, aqui neste 10º episódio, eu trago para você, caro ouvinte deste podcast, um dos temas que é mais visado e mais cotado para as buscas, né? Nessa época de imposto de renda, todos estão querendo saber quem são aqueles que são obrigados e quem são aqueles que são isentos da declaração do imposto de renda. E neste 10º episódio, vamos contar com esse assunto. Vem comigo! E neste 10º episódio, eu te trago um tema muito pedido e muito solicitado aqui nesse podcast por meio das redes sociais, que é ele: quem são os obrigados e quem são isentos do imposto de renda. Eu lembro a todos que vocês podem acessar a qualquer momento, em caso de dúvidas, o Perguntão da Receita Federal, onde está disponibilizado diversas perguntas e respostas quanto à questão de declaração de imposto de renda. Por exemplo, os casos de pensão alimentícia, os casos de antecipação da legítima, no caso de doação em vida de bens, que é o que eu acabei de mencionar aqui para vocês, né? E entre outros, uma série de perguntas que estão sendo respondidas lá no chamado Perguntão da Receita Federal. Mas lá eu te destaco que existem algumas particularidades em determinados temas. E esses temas são diversos, gente. Vale a pena conferir, tá? Agora, retornando a esse podcast, a esse episódio que tem como tema principal trazer aqueles que estão obrigados à apresentação da Declaração do Imposto de Renda 2020, eu te faço o convite. E aqui eu já te esclareço que nós separamos em 4 tópicos aqueles que estão obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda. Vamos ao primeiro tópico? E para facilitar o teu raciocínio, vamos ao critério de renda. Estão obrigados a apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, aqueles que receberam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual seja superior a R$ 28.559,70. Eu ressalto a vocês que, ainda sobre a questão de renda, no critério renda, quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma seja superior a R$ 40 mil. Essas 2 pessoas que no critério renda obtiveram
a soma anual superior a R$ 28.559,70 e aquelas pessoas com rendimentos isentos ou não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte superior a 40 mil, essas estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2020. E eu te faço aqui já o comunicado que há algum tempo a tabela do imposto de renda ela não é alterada, ou seja, nós estamos utilizando a tabela do imposto de renda desde o ano de 2015. Logo, nós já sabemos que existe uma defasagem em questão de valores. Só que esse não vem ao caso, só que essa é uma informação muito importante e por esse motivo eu estou passando aqui para ti. Agora, eu te convido a vir comigo e verificar o critério sobre ganho de capital e operações em bolsas de valores, para saber quem, dentro deste critério, são aquelas pessoas obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual. Então, quanto ao critério ganho de capital e operações em bolsa de valores, nós temos como aqueles obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda, aqueles que em qualquer mês obtiveram um ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou mesmo aquelas pessoas que realizaram operações em bolsa de valores, mercadorias de futuros e assemelhadas. Aqui, a gente já consegue visualizar, tá, as operações com as moedas, as famosas criptomoedas. Então, fica ligado nessa dica que eu estou te passando aqui, tá? E ainda tem aquelas pessoas que optaram pela isenção do imposto de renda sobre aquele ganho de capital que foi oferido na venda do imóvel residencial, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de um imóvel no prazo de 180 dias. É aquela famosa realização, aquela famosa operação de venda em que você vende um imóvel e compra um outro imóvel do mesmo valor de capital dentro do prazo de 180 dias. Então, muita atenção. Essa venda deve ser realizada contados da celebração do contrato de venda. Isso você pode ir tirar mais algumas dúvidas em relação a isso que eu acabei de falar. Isso consta no artigo 39 da Lei 11.196 de 2005. Então, fica a dica de leitura para acompanhar isso que eu acabei de mencionar para vocês em relação à isenção do imposto de renda sobre o incidente de ganho de capital. A essas pessoas que optaram pela isenção, elas estão obrigatoriamente tendo que apresentar a declaração de ajuste anual. Um outro critério que eu preciso trazer aqui para ti, que traz uma obrigatoriedade à apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda, é aquele critério que trata da atividade rural. Isso mesmo que você ouviu. São obrigadas aquelas pessoas que obtiveram, tá, rendimentos relativamente e relacionados à atividade rural, cuja a receita bruta tenha um valor superior a R$ 142.798,50. E ainda que pretendam compensar no ano de 2019 ou os anos posteriores os prejuízos dos anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Logo, você já vislumbra que aqui a gente está tratando de uma atividade rural, e essa atividade rural ela precisa todos aqueles que obtiveram receita bruta
superior a R$ 142.798,50, ou que pretendam compensar no ano calendário de 2019 prejuízos que obtiveram, tá? Então, essas pessoas estão obrigatoriamente tendo que apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2020. Vamos a um próximo critério? Quanto ao critério bens e direitos, estão obrigados aquelas pessoas que tiveram a posse ou mesmo a propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos, inclusive a terra nua, que tenha o valor total superior a R$300 mil, tá? Então, se você teve a posse ou propriedade até 31 de dezembro de 2019 sobre bens ou direitos, e isso inclui também a terra nua, no valor superior a R$300 mil, logo, você está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2020. Agora, último critério para a obrigação de declarar. Agora, no último critério para saber se você está ou não obrigado a declarar o Imposto de Renda 2020, é necessário que eu te informe que, como questão de critério, existe a condição de residente no Brasil. Se você passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava até 31 de dezembro do ano passado, você está obrigado a declarar o imposto de renda. Agora, e é um aviso de extrema importância para você, que é uma novidade, inclusive, trazida pela Receita Federal na instrução normativa publicada no último dia 19 de fevereiro. E que, eu já comentei aqui com vocês em um episódio anterior, mas não custa nada relembrar, viu? Então vamos lá. O contribuinte que no ano calendário de 2019 recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a 5 milhões, rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a 5 milhões, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, cuja soma foi superior a 5 milhões, ou também realizou pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas ou pessoas físicas, cuja a soma tenha sido superior a 5 milhões, em todos esses casos, a declaração de ajuste anual ela só vai poder ser realizada por meio de certificação digital. Ou seja, sem a certificação digital, vai ser impossível essa pessoa que se enquadrou em todos esses critérios, que não são cumulativos, basta ter apenas um desses critérios, ela é obrigada a declarar por meio de certificação digital. A mais conhecida de todas é o token, que parece um pendrive, mas ali contém todas as informações sobre você. Agora que nós já esmiuçamos todo o tema relacionado aos obrigados para prestar a declaração do Imposto de Renda 2020, resta agora mencionar a vocês quem são aquelas pessoas que estão dispensadas e isentas da apresentação da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2020. Então, se você já está atento a todos os critérios para obrigação, logo que aquelas pessoas que não se enquadram em nenhuma das hipóteses que eu mencionei anteriormente, todas elas estão dispensadas da apresentação da declaração do Imposto de Renda 2020. Tem também aquelas
que estão como dependente em declaração apresentada por uma outra pessoa física, por exemplo, na qual tenham sido informados os seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua. Então, nesse caso aqui que eu te trago, é justamente se você for dependente de uma outra pessoa e essa pessoa ela já informou somando os seus rendimentos aos rendimentos dela e te incluiu como dependente, você está dispensado de prestar a sua declaração de imposto de renda, tá? Tem também os casos em que tiveram a posse, as pessoas que tiveram a posse ou a propriedade de bens e serviços, inclusive a terra nua, que eu falei para vocês, que não excedam os R$300 mil em 31 de dezembro de 2019. Lembra que eu mencionei que só se exceder está obrigado a declarar. É claro que se não exceder, essa pessoa está dispensada à apresentação da declaração do ajuste anual do imposto de renda. O que eu te destaco aqui é algo muito, e é um alerta, na verdade. Mesmo que você não esteja obrigado, tá? Qualquer pessoa física pode apresentar a declaração, desde que não tenha constado em outra declaração como dependente. Por quê? Isso influencia na hora da malha fina, então muito cuidado. Você quer declarar, mesmo sendo isento? Pode declarar, só que você não pode ser dependente em uma outra declaração de uma outra pessoa, tá? Tem também aqui, eu já te destaco, os casos de isenção. Isso mesmo que você ouviu. Já que eu falei sobre os casos dos dispensáveis à apresentação, agora eu vou te trazer os isentos à apresentação, os isentos de imposto de renda. Importante que eu te destaco aqui sobre os isentos, existem aquelas pessoas que estão isentas do imposto de renda e aquelas pessoas que elas se encaixam em determinada característica descrita na lei do imposto de renda. E aqui eu te destaco que a legislação do imposto de renda é tão ampla que ela está aderindo, inclusive, a algumas doenças graves. Então, é necessário realmente fazer uma pesquisa ampla na legislação do imposto de renda para saber se realmente aquela doença que você pode ter ou um conhecido que você tem que tem aquela doença, ele é ou não isento do imposto de renda. Por que eu estou falando isso aqui para ti? Porque nem toda doença é considerada uma doença grave para que seja uma das formas de isenção do imposto de renda. Então, é muito bom ficar atento à legislação, tá? O que eu te destaco aqui é que estão isentas da declaração aqueles contribuintes que até o 31 de dezembro de 2019 tiveram renda anual inferior a R$ 28.559,70. Esses contribuintes não têm obrigação de fazer a declaração. Já existe um outro grupo, que é exatamente o grupo que eu estou te falando aqui, que é sobre aquele grupo de contribuintes que possuem aquelas doenças consideradas graves e são divulgadas amplamente pela Receita Federal. Vamos a algumas enfermidades que são isentas pela Receita Federal, tá bom? Alienação mental, ostite deformante, uma tuberculose ativa, a hanseníase, a AIDS, a neoplasia maligna, que nada mais é do que o câncer, a doença de Parkinson, a paralisia irreversível e incapacitante, a contaminação por radiação, uma cardiopatia grave, Importante revelar aqui para você que essa cardiopatia ela deve ser considerada grave nos termos da legislação do imposto de renda. Tem também a fibrose cística, a cegueira, inclusive
a monocular, tá? A esclerose múltipla também é uma das causas para isenção, dentre outras que realmente estão adentrando na legislação do imposto de renda. Se você se encaixa em um desses grupos, saiba que você está totalmente isento da declaração do imposto de renda 2020. Agora, é muito importante que você saiba quais são os documentos que você deve juntar para prestar essa declaração do imposto de renda, tá? Então, é muito importante que você saiba que o prazo para declarar já iniciou no dia 2 de março e ele finda no próximo dia 30 de abril. Então, fica ligado nessa questão do prazo, porque vai ensejar uma penalidade se você, porventura, vier a declarar e prestar após esse prazo. Quanto à multa, eu te informo, na verdade, aqui, que o valor da multa é 1% ao mês, ou fração do atraso. E ela sempre é calculada sobre o total do imposto devido e apurado na declaração. Logo, é importante que eu te ressalte aqui que o simples fato de você estar declarando após o prazo já te enseja a penalidade da multa de R$ 165,74, que é o valor mínimo. E também tem o valor máximo, que é aquele 20% do imposto devido, tá? Sobre o imposto devido. Tem também uma questão que eu te informo, que assim que você transmitir a declaração em atraso, você logo já recebe a notificação do lançamento da multa. Então, esse lançamento ele pode ser feito, ele pode ser impresso por meio do programa da declaração, utilizando a opção declaração, imprimir, recibo ou salvar em PDF, mediante a opção salvar, tá? Isso é muito importante para você. Você não vai receber no correio essa multa, essa notificação, não. Você vai receber ela imediatamente a partir do momento em que você está gerando a sua declaração, tá bom? Agora, eu tenho que te falar que você tem o prazo de 30 dias a contar da entrega em atraso para efetuar o pagamento. Se a multa ela não for paga até o vencimento, haverá incidência de juros de mora com base na taxa Selic. Tá? Importante que eu te destaco aqui que você precisa atualizar o DARF, tá bom? Agora, caso você não concorde com o lançamento, você também tem 30 dias para fazer a impugnação. E essa impugnação você pode fazer por meio do seu advogado tributarista ou do seu contador, ou se dirigindo pessoalmente à Receita Federal, tá? E redigir uma petição onde você dirige, endereça ao delegado da Receita Federal daquela região onde você se encontra, protocola e aguarda o resultado do processo administrativo fiscal, o que nós chamamos de PAF. Eu preciso te informar que os documentos que você precisa para poder prestar sua declaração de imposto de renda 2020 são aqueles que trazem as informações gerais, como, por exemplo, dados da conta bancária para uma restituição ou débito das cotas do imposto apurado, no caso de haver um saldo a pagar, por exemplo. Tá? Os documentos daquelas pessoas que são seus dependentes, que contêm o nome, CPF, o grau de parentesco com você e a data de nascimento. Um comprovante de endereço atualizado, a cópia da última declaração do imposto de renda à pessoa física, tá?
e a atividade profissional que você exerce atualmente. Isso aqui eu faço aqui um alerta aos advogados, aos médicos, aos profissionais liberais num todo. Por exemplo, quanto à renda, é importante que você tenha em mãos os informes de rendimentos das instituições financeiras, inclusive aquelas corretoras de valores de imóveis, tá bom? Tem também os informes de rendimentos de salários, prolabore, distribuição de lucro, aposentadoria. Lembro que aos aposentados e pensionistas já está disponível o informe através do aplicativo Meu INSS, tá bom? Tem também os informes de rendimento do aluguel de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas, por exemplo, as informações e documentos de outras rendas recebidas ao longo do ano de 2019, principalmente aqueles rendimentos de pensão alimentícia, doação, doação em vida, principalmente aqui, que é aquela chamada antecipação de herança, as heranças recebidas no ano de 2019, perdão, informes de rendimentos das participações de programas fiscais, principalmente, lembra, eu recordo para você que eu já mencionei aqui em relação àquele bônus, aquele incentivo que o contribuinte recebe toda vez que ele informa o CPF na nota. Se você for contemplado, por exemplo, esse valor ele já vem descontado o imposto de renda, mas é necessário que você comprove ele. Então, você precisa juntar esse comprovante, tá? Também tem um resumo mensal do livro caixa, quem trabalha com o Carnê-Leão, quem utiliza o Carnê-Leão. E aqui eu já faço uma ressalva que se você é profissional liberal e você faz todo mês aquela apuração no Carnê-Leão, você pode utilizar exportando os dados do Carnê-Leão para a página principal da sua declaração. Então fica muito mais célere e muito mais fácil de preencher a sua declaração de imposto de renda. Tem também os DARFs do Carnê-Leão que você pagou. Agora, sobre bens e direitos, você precisa ter os comprovantes, os documentos que comprovem a compra de venda de bens, compra também, e os direitos efetuados ao longo de 2019, principalmente em relação a aplicações financeiras, os veículos, tá? No caso de imóveis, deixou de ser obrigatório constar a data de aquisição, a área do imóvel, inscrição do IPTU. Mas, tá, é bom ficar atento a isso. Deixou de ser obrigatório, mas ainda é facultativo. No caso dos automóveis, devem ser declarados o número do RENAVAM ou o número do registro do órgão fiscalizador competente. Então, você precisa ter o documento do veículo, tá? Quanto às dívidas e aos ônus, é importante que você tenha as informações e documentos relacionados a dívidas que foram contraídas ou pagas no ano de 2019. Tem também aquelas comprovações da renda variável, tá? E aquele controle de compra e venda de ações, com apuração mensal do imposto que já foi pago. É importante você ter isso, tá? Tem também a questão dos documentos em relação aos pagamentos e doações. Sempre tenha em mãos todos os recibos de pagamentos que você fez ao plano de saúde, ao seguro-saúde, tá bom? As despesas médicas e odontológicas em geral, tá bom? Comprovantes com despesas em educação. Lembro que para as despesas, as deduções com despesas médicas, não existe limite, mas existe uma limitação quanto às despesas com educação, tá bom? Tem também que você precisa ter em mãos, que é o comprovante de pagamento da Previdência Social e aquela Previdência Privada, tá? Você precisa ter também os recibos de doações efetuadas, inclusive aquelas doações realizadas a partidos políticos, tá? Os comprovantes oficiais de pagamento, tá?
todos eles devem ser declarados. Principalmente que eu falo para vocês aqui, as doações que vocês, porventura, realizaram a partidos políticos, a candidatos políticos, elas devem todas serem declaradas, tá bom? E sobre as documentações, é isso. Agora, antes de finalizar, eu preciso te dar uma dica extremamente fundamental que a maioria das pessoas não sabe que pode fazer, tá bom? É a questão da retificação da declaração. Você sabia que até o dia 30 de abril, você que já declarou pode fazer a retificação da declaração? Agora, para isso é necessário que você tenha em mente que essa dica que eu vou te dar aqui, ela é fundamental para os casos de planejamento tributário pessoa física. Presta atenção na dica, tá? Você tem até o dia 30 de abril para fazer a retificação, realizando a troca da forma de tributação. Ou você que fez a completa e não tem, esqueceu, eu não tenho todos os meus comprovantes de todas essas deduções. Eu posso me prejudicar? Pode, porque quem faz a declaração completa, você tem que ter em mente que se você está fazendo uma declaração completa, logo você tem um rol mais amplo para poder fazer todas as deduções. Em alguns casos, é mais viável que se faça a completa. Só que existe a obrigatoriedade de você guardar durante os 5 anos todos aqueles comprovantes que você está fazendo ali as suas deduções. Se porventura você não tenha um comprovante, é temerário que você permaneça na completa. Logo, você pode optar até o dia 30 de abril. Eu estou fixando bem o prazo aqui para você, porque após esse prazo não é possível fazer isso, tá? Então, você tem até o dia 30 de abril para trocar a tributação, passar da completa, como o exemplo que eu estou dando aqui para você, para simplificada, que já existe um valor dedutível, tá? E ela não precisa necessariamente da comprovação de tudo, de todas aquelas deduções. Por quê? Já se estima que você está deduzindo na simplificada porque você realmente não tem aquela comprovação. Então, por isso que algumas pessoas, elas fazem a adesão da simplificada. Então, por isso que eu falo a importância do planejamento tributário para a pessoa física também. Isso vai em relação às deduções, isso vale em relação às isenções, enfim. Essa é uma dica valiosa que eu estou te trazendo aqui para encerrar esse episódio, esse 10º episódio do Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Eu me despeço aqui com a felicidade de ter contado com a tua companhia e eu já te convido para o próximo episódio. Tchau!